Todo mundo hoje em dia quer debater sobre aborto, liberação do porte de armas, liberação da maconha. Alguns são a favor do feminismo, outros são contra o feminismo. Às vezes falam que você é machista, mas você acha que você não é. Às vezes falam que você é racista, mas você trata os pretos com o maior respeito. E claro, podem falar que você é vitimista, mas você não se julga assim. Saber debater não se aplica somente a temas sociais. Serve também para uma entrevista de emprego, uma discussão familiar. Atualmente, pessoas debatem sobre diversos assuntos, mas normalmente é muita ofensa e pouco conteúdo. É muito grito e pouco argumento. Tá a fim de aprender a debater, de quebrar os argumentos opostos, desculpa. Meu nome é Wesley, acompanhe o vídeo. Número 1. Domine o tema. Estude e analise os dois lados. Imagine que um advogado está defendendo o seu cliente perante o júri. Para quem não sabe o que é o júri, júris são aquele monte de povo sentado um do lado do outro que decidem se a pessoa julgada é inocente ou culpada. Mas o advogado não sabia que o seu cliente havia agredido a outra pessoa e seu adversário expõe isso na frente do júri. Logo, o advogado é surpreendido fatalmente no julgamento. Você precisa ter clareza sobre os dois lados da moeda. Precisa entender profundamente sobre o tema que está debatendo. Assim, você reduz drasticamente a possibilidade de falar algo falso, algo errado, e, consequentemente, elimina como argumento aquilo que você souber que é falso, que não é verídico, entendeu? Que simplesmente não tem nexo, vindo do lado oposto. Use como argumento os problemas do ponto da pessoa. Levante os lados negativos da opinião dela. Exponha dados científicos, notícias verídicas, exemplos práticos, e, se necessário, sua experiência pessoal ou de um parente seu que comprove que o que ela está falando é ruim e não ajuda ninguém. E agora, a dica final. Mentira! Tem mais uma além dessa. Use a técnica desenvolvida por Sócrates, ou utilizada muito por ele, para vencer debates, que é fazer perguntas. Isso mesmo. Questione a pessoa sobre o que ela está falando. Por exemplo, quais as fontes dela? Exponha um exemplo prático da opinião dela e questione se seria viável para alguém pensar ou agir da mesma forma que ela está falando. Pergunte o porquê dela ter aquela opinião. Exponha outro exemplo com a opinião dela e pergunte se seria coerente com o que ela está falando. Exemplo para você entender melhor. Pedro e Maria estão debatendo sobre a legalização da maconha. Pedro é contra, Maria é a favor. Pedro diz: "Por que você é a favor da legalização?" Maria responde: "Sou a favor porque a proibição ajuda no tráfico. E se legalizar, não tem mais por que traficar. Existem muitos países que legalizam, como os Estados Unidos e o Canadá, e acabou ajudando na economia." Pedro diz: "O cigarro é liberado no Brasil, e mesmo assim existe o contrabando para não pagar imposto. Se existe crime com o cigarro sendo legalizado, por que não ocorreria com a maconha? Ou seja, por que o tráfico acabaria? Os Estados Unidos e o Canadá são mais desenvolvidos que o Brasil. Dar certo lá não garante que vai dar certo aqui. Quais os dados que indicam isso que você falou?" Percebeu? O fato de existir contrabando de cigarro, mesmo legalizado, faz o argumento de Maria ser incoerente com a realidade. Porque ela diz que se legalizar, não tem mais por que traficar. Quando Pedro insere uma pergunta depois dessa afirmação, faz ela nem conseguir responder. Questione seu oponente e observe ele procurar no Google para te responder. Lembre-se, se for um debate em relação a opiniões diferentes, você deve debater para agregar ou receber conhecimento. Não entre em debates apenas para fortalecer o seu ego. Enfim, bom, falei enfim, né? Então finalizamos por aqui. Bem, curtiu o vídeo? Me responde deixando um like, comenta aqui o que você achou do vídeo, compartilha com outras pessoas se esse vídeo te ajudou. E claro, para não perder nenhum vídeo, se inscreva e ative o sininho.